Olá pessoal, bem-vindos ao Matematizando com o Professor Rick. Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade na revisão ainda do 7º ano, né? Estamos entrando agora no outro conjunto dos números, tá? Que é o conjunto dos números inteiros. Bom, a gente viu o conjunto dos números naturais, né? Que é representado pela letra M. Tá? Agora a gente vai ver o conjunto dos números inteiros. Tá? Então aqui nesse diagramazinho, ó, o N está dentro e o Z está fora. Por quê? Porque veja bem, todos os números inteiros que são positivos e negativos. Tá? Então, o conjunto Z é representado, né, pelos números negativos e positivos. É infinito pelo lado negativo e é infinito pelo lado positivo. Então aqui o exemplo, eu comecei com menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3 e 4. Bom, fui até aqui porque é infinito, né? Então, gente, como vocês podem observar, à direita do zero são somente os números positivos, que é exatamente o conjunto dos números naturais, que começa com 0, 1, 2, 3, infinito. E aqui do lado esquerdo, no mesmo conjunto, nós temos os números opostos aos números naturais, que são os negativos. Tá? Então vocês podem ver que aqui tem um positivo, lá tem um negativo. 2 positivo, 2 negativo, e assim sucessivamente. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, né? E tem os negativos e positivos inteiros. Vocês podem ver que não tem número decimal, não tem fração, não tem raiz, né? Não tem nada disso, somente os números inteiros positivos e negativos. Tá? Bom, aonde a gente encontra, onde podemos encontrar esses números negativos? Aqui alguns exemplos bem básicos, né, que a gente pode encontrar em vários lugares. Aqui primeiramente, um desenho até, eu não sou desenhista, né? Bom, então aqui uma montanha, né, e aqui o mar, né? A gente tem um nível da água, tá? O barquinho está aqui, então aqui é a parte funda do mar, né? E aqui a altura da montanha. Eu coloquei aqui do lado uma reta numérica em pé. Pode ver que a reta numérica é assim, né? Eu peguei e levantei ela assim. Foi o que eu fiz, tá? Então, aonde está a altura, o nível do mar, é o zero, tá? Para cima seria a altitude. Então, nesse exemplo aqui, a altitude dessa montanha tem 50 metros, tá? Então eu fiz a minha reta numérica aqui, de 10 em 10, né? Chegou até 50 metros, tá? E na profundidade também fiz de 10 em 10, só que é profundidade, então é negativo. Então menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Então a profundidade aqui está marcando menos 40 metros. Então, gente, está aí. A parte positiva representa a altitude e a parte negativa representa a profundidade. Tá? Esse seria um exemplo. O outro exemplo mais comum é o termômetro, né? O termômetro que a gente usa para medir a temperatura externa ou a nossa própria temperatura, né? Um termômetrozinho básico aqui, marcando 0, para baixo a temperatura negativa e para cima as temperaturas positivas. Tá? E uma outra forma também, né, muito também comum, que é a parte que eu até nem coloquei na forma de reais, mas representando que eu devo 500 reais, quando eu devo é negativo, né? E eu estou pagando, né, eu paguei 200 reais. Então quanto eu vou ter? Bom, não vou ter nada, né, porque eu devia 500 e paguei 200. Então, é claro, vou ficar devendo. Eu tenho um saldo negativo de 300 reais, porque ainda estou devendo. Tá? Então, só que alguns itens básicos, né?
onde pode aparecer os números negativos, que aliás aparece muito. E aqui a representação, né, na reta numérica, os números inteiros. Bom, todos à direita são positivos e todos depois do zero à esquerda são números negativos. Tá? Esse eixo da reta numérica também é conhecido por abscissa. Tá? Abscissa. E um detalhe, gente. Com relação aos números negativos, quanto mais distante for o número negativo do zero, quanto mais longe do zero ele for, menor ele será considerado. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número menos 5 e temos o número menos 1, o menos 5 vai ser menor do que menos 1. Tá? Porque o menos 5 ele está mais longe do zero e o menos 1 está mais perto do zero. Então o menos 5 ele é menor do que menos 1. Tá? Um outro exemplo aqui também, por exemplo, menos 3 e 0. Olha que interessante, né? Menos 3 é menor do que o zero. Olha lá. O zero já está no lugar dele, zero. E o menos 3 está bem mais longe, né? Então o menos 3 é menor do que o zero. Tá? Bom, continuando aqui, gente, nós temos também o módulo de um número inteiro. Tá? Bom, chamamos de módulo ou também valor absoluto de um número inteiro a distância ou o afastamento desse número até o zero na reta numérica. Tá? Já vou explicar. A representação do módulo é essas duas hastezinhas aqui, ó, e vai o número no meio. Tá? Bom, então veja bem, a distância. Então, um exemplo aqui, ó, um módulo 5, olha lá, ó, os dois risquinhos, né? O 5 está no meio, igual a 5. Por quê? Bom, olha a reta numérica, do 0 até o 5, qual é a distância do 0 até o 5? É 5. Então, por isso que o módulo de 5 vai ser a distância, que é 5. Tá? Agora, para entender melhor, o módulo de menos 4 vai ser 4. Ah, mas aqui é negativo, professor? Não, mas não tem problema, porque o módulo a gente vai marcar exatamente a distância. Tá? Como assim? Bom, olha a reta numérica aqui, ó. Eu tenho o 0 e vou até o menos 4. A distância do 0 até o menos 4 é 4. Então a distância é que é o módulo. O módulo de menos 4 é a distância que ele tem do 0 até o menos 4, que é exatamente 4. Então, resumindo, o módulo de qualquer número positivo ou qualquer número negativo vai ser sempre o mesmo número, mas positivo. Então aqui, ó, nós temos aqui o módulo de menos 4, ele vai ser o mesmo valor, só que positivo. O módulo aqui é positivo, vai ser o mesmo valor, também positivo. Tá? Então módulo de menos 2 é 2, módulo de menos 15 é 15. É isso, gente. Tá? Outro item aqui são os números opostos ou simétricos. Tá? Já deu para perceber logo aqui no início, que eu até comentei, que são opostos negativos. Então os números inteiros, opostos ou simétricos, a gente pode usar qualquer um desses nomes. Eles são sinônimos, tá? Opostos ou simétricos. Então, são os números que têm a mesma distância do zero, porém em lados opostos, contrários na reta numérica. Então nós temos outra reta numérica aqui, né, que também podemos chamar esse eixo aqui de abscissa, né, tá? Então nós temos aqui marcando, ó, do 0 até o 3 é a distância 3. O 3 é positivo. E nós temos aqui do 0 até menos 3. A distância também é 3.
Só que, porém, do lado oposto, né? Do lado simétrico. Então, o simétrico de 3 é menos 3. É só o sinal contrário. Tá? O simétrico de 5 vai ser menos 5. E assim por diante. O simétrico de menos 4 vai ser 4. Sempre o mesmo valor, porém com sinal diferente. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez e até a próxima aula.